Oi, gente! Hoje eu estou finalmente, de volta aqui no Show da Polly para conversar com vocês sobre as últimas novidades que saíram de Avatar. E nessas últimas semanas, gente, aconteceu muita coisa. Infelizmente, eu só não pude vir aqui, com mais frequência, porque, gente, assim, esse semestre da minha faculdade tá sendo absurdo, sabe? Enlouquecedor. E, obviamente, assim, é muito bom. Eu amo estar estudando cinema aqui, é incrível. Mas, assim, tá muito cansativo. E eu tô bem triste porque eu não tô conseguindo participar tanto, desses momentos finais da nossa espera para o lançamento de Avatar Fogo e Cinzas, né? Porque, literalmente, o filme vai lançar já no mês que vem. A gente tá na reta final da espera, né? E eu fico triste de não poder estar aqui com vocês com mais frequência. Mas eu vou tentar dar um jeito, né? Agora o semestre já tá começando a terminar, né? Início do mês que vem tem as férias e depois, finalmente, vem o lançamento do filme. Mas então, né, gente, sem mais enrolação, vamos falar sobre a primeira novidade que eu queria conversar com vocês, né, que é em relação ao lançamento do documentário, né, dos bastidores do filme, que se chama, né, Fire and Water: The Making of the Avatar Films. E esse documentário, né, gente, ele foi lançado na Disney Plus, né, meio que no formato de uma minissérie, né, então ele vem com 2 episódios, e nele a gente vai ver, né, os bastidores do segundo filme e também alguns detalhezinhos do terceiro filme. E eu achei interessante, assim, né, que o título é Fire and Water, ou seja, né, fogo e água. Mas a maior parte dos 2 episódios, eles focam muito na água, porque, né, estão mostrando os bastidores do segundo filme. Por mais que eles coloquem um ou outro detalhe do terceiro, eles não vão muito fundo nisso, e em nenhum momento eles discutem realmente o fogo. E isso me leva a crer que provavelmente, né, gente, como eles lançaram no formato de série, que tem 2 episódios, eu acho que futuramente a gente vai ter mais episódios sendo colocados lá na Disney Plus, né? Dessa vez focados na questão do fire, do fogo. Então é algo que deve acontecer só ano que vem, né? Vai demorar, eu não acho que isso vai acontecer nem tão cedo, mas eu sinto que depois que o terceiro filme for lançado, né? Eles vão ali adicionar novos episódios nessa série, porque o nome dela é Fire and Water, e a gente só viu water, né? A gente só viu água. E basicamente assim, gente, se vocês não viram esse documentário ainda, eu recomendo muito. É incrível a gente ver, né, o James Cameron e os atores e também todos os outros profissionais ali nos bastidores, né, trabalhando juntos para fazer esse filme acontecer. E a gente vê realmente assim como eles fizeram história, gente. O nível assim de inovação tecnológica que eles tiveram que inventar ali para conseguir fazer esse filme acontecer é uma coisa realmente assim genial. É um filme assim que é muito inspirador nesse documentário e eu recomendo muito para todo mundo, de verdade, né? Então se você tem Disney Plus, vai lá. E, né, pra quem já assistiu já deve estar sabendo que no final do segundo episódio, né, como um especial, assim, de cena pós-créditos, o James Cameron, ele adicionou, né, uma pequena cena de Avatar 3, Fogo e Cinzas, que eu vou comentar aqui com vocês agora. A cena, então, né, gente, ela vai mostrar a Varang e os Manquan, né, na floresta, encontrando Loak, Tuktiri, Kiri e Spider, né, e a gente vai ver que a Kiri, né, ela provavelmente, assim, faz pouco tempo que ela usou a conexão dela, né, com Eywa, pra conseguir, né, usar seus poderes e salvar a vida do Spider. Porque a gente vê que o Spider, ele já está sem máscara, né, ele abraça a Kiri, enfim. É muito lindo esse momento, né, e aí é interessante, assim, porque, obviamente, a Varang, ela fica meio chocada vendo o Spider ali, ele respirando sem máscara, né? Ela fica sem entender. Mas outra coisa que eu achei legal é que a gente vê que, ao longe, né, tá o Jake, o Quaritch e o Enfley juntos, né, assistindo toda aquela situação. A gente não sabe muito bem o contexto, né, pelo qual eles estão ali juntos. Mas, provavelmente, né, o Jake, ele tá sendo algum prisioneiro ali, porque ele está algemado, né, e o Quaritch tá levando ele. Inclusive, ele fala pro Quaritch, né, me libera aqui, porque senão ela vai acabar matando eles, né, vamos lá lutar. Então, eles estão observando a Varang interagindo com as crianças, né, e colocando ali, né, o Spider também em perigo, e os dois chocados com essa questão de tipo, meu Deus, como o Spider tá respirando sem máscara. Mas o Jake, ele tá tão nervoso com tudo que ele fala, não consigo nem ter tempo de pensar sobre isso, eu só quero salvar ali todas as crianças. Continuando, o que eu achei bem interessante sobre essa cena é que eu acredito que esse é o primeiro encontro que a gente vai ter, né, entre o Quaritch e a Varang. Então, provavelmente, assim, é a primeira vez que ele tá realmente vendo ela e que ele vai interagir com ela. Lembra que no meu vídeo passado eu comentei que a gente teve uma cena, né, do Quaritch, ele indo lá na Terra dos Manquan pra conversar com a Varang, fazer uma aliança com ela, e eu falei, esse momento não é a primeira vez que eles se conheceram, eles já se conheceram antes. Provavelmente esse primeiro contato vai ser aqui na floresta, e é exatamente nessa cena da floresta que em algum momento, né, a Varang, ela vai fazer o sarrelo, né, com o Quaritch. Então ela vai fazer uma conexão forçada com ele. Isso provavelmente vai acontecer aqui, tudo nessa cena da floresta, então vai ser uma cena, gente, muito babadeira. Eu tô muito ansiosa pra ver isso. E aí uma coisa que é legal também
é que nessa cena a gente vê que a Varang, ela fica bem interessada ali pela arma, né, que o Loak tá usando. E eu acho que isso é interessante porque ela parece meio fascinada de um jeito que eu acho que, assim, ela entende a existência das armas, mas ela não é muito familiarizada com isso. E a gente sabe que mais na frente do filme, ela e os Manquan vão estar usando armas, e a gente sabe também, né, que o Quaritch vai entregar armas para ela como uma forma, né, de meio que dar um presente em troca da aliança que eles vão criar ali um com o outro. Então isso me fez pensar que talvez, né, a razão da gente ter essa grande cena de ação logo no início, assim, do filme, que vai ter a Varang, né, lutando contra os Sully, eles vão estar nos navios, né, dos Tlalin e tudo mais, eu acho que o que vai acontecer é que todo mundo vai sair ferido, todo mundo vai sair lascado, mas ninguém vai vencer essa batalha, né? Provavelmente a Varang, ela também vai ter muitas perdas, né? Ela vai sair assim meio mal e ela vai ver, para conseguir lutar contra o Jake, contra o Toruk Makto, eu preciso ter essas armas que eles têm para me igualar a eles. Então por isso que ela fica tão fascinada quando ela vê a arma ali do Loak. E eu acho que o Quaritch, né, ele vai perceber esse fascínio dela, e aí mais na frente do filme, quando chegar o momento que ele decidir fazer essa aliança, ele vai fazer esse acordo com ela, né? Ele vai dizer assim, nossa, você não reparou que essas armas aqui, você não tem a força, né, o poder para lutar contra elas? Então eu vou te armar, sabe? Eu vou fazer o seu clã se tornar agora mais forte com essas armas aqui, e em troca, né, vocês vão nos ajudar a acabar com os Sully. Então, provavelmente é isso que vai acontecer. E é muito legal, gente, a gente ver tudo se encaixando de uma forma tão coesa e tão interessante. Eu achei essa cena incrível. E aí, outra coisa também é que eu amei ver, assim, a revolta e o nojo da Varang quando a Kiri, ela comenta, né, sobre Eywa, porque ela pergunta assim, como é que esse menino aqui tá respirando, né, sem máscara. Então, a Kiri, ela tá toda chorando, assim, toda mal, e ela fala, foi Eywa, não sei o que, o milagre de Eywa. E aí, a Varang, ela fala o nome de Eywa, assim, com certo nojo, sabe, com certo desprezo, e ela começa a ironizar, assim, ela fala, e se eu matar esse menino aqui, será que Eywa vai vir aqui pra salvar ele? Né, e ela começa realmente, assim, a desafiar a Kiri. E aí a gente tem aquela frase, né, icônica que apareceu no trailer, que ela fala, né, sua deusa, né, não tem poder aqui, não tem domínio aqui. Então eu achei muito, muito incrível. E aí esse trechinho, né, que tá na Disney Plus, acaba, né, mas eu achei que foi perfeito, gente. Se vocês puderem ver na Disney Plus, assistam lá, porque inclusive, né, a qualidade da imagem tá, assim, surreal, né, então recomendo muito, né, mas se vocês não conseguirem, né, ver na Disney Plus, se vocês não tiverem Disney Plus, eu acho que dá pra encontrar na internet também. Eu vou estar colocando os trechinhos aqui dentro desse vídeo, mas enfim, é uma cena que vale muito a pena assistir, porque eu achei ela maravilhosa. Continuando agora, né, gente, a outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre o fato de que o marketing desse terceiro filme finalmente, né, agora começou de verdade. Então a gente tá começando a ver os atores, né, eles indo participar de programas de televisão lá nos Estados Unidos, né, a gente vai ter também vários eventos de premiere que vão rolar pelo mundo. Inclusive, gente, eu tô muito triste porque eles vêm pra Toronto, mas quando eles vierem pra Toronto, eu não vou estar em Toronto, eu vou estar no Brasil, porque eu vou passar o Natal com a minha família esse ano, né, então eu vou assistir Avatar 3, gente, no Brasil esse ano, né, eu tô bem animada, tô bem ansiosa. Vai ser a primeira vez que eu passo o Natal com a minha família desde 2021, porque em 2022 eu vim pro Canadá, né, e aí eu não fiquei mais com a minha família, né, em nenhum Natal. Então vai ser bem especial, mas infelizmente vou acabar perdendo, né, o evento de Avatar aqui em Toronto. Mas continuando, né, focando na questão da televisão, a gente teve recentemente no programa o Good Morning America, a participação de vários atores, e lá eles mostraram mais uma cena do terceiro filme. Eu achei isso muito incrível, porque eu pensei, meu Deus, gente, muita cena tá rolando, e ao mesmo tempo a gente não viu quase nada do filme, porque vai ter muita coisa a mais acontecendo, né. Mas eles acabaram, né, exibindo uma cena, que eu vou mostrar uns trechinhos aqui pra vocês também, que é uma cena que ela se passa um pouco antes da cena que está presente no documentário da Disney Plus, né? Então a gente vê assim que as crianças estão sendo perseguidas pela Varang e pelos Manquan na floresta. Mas nesse momento, né, o Spider, ele ainda tá de máscara. Então o que é que eu acho que deve estar acontecendo, né, gente, assim, no cenário geral do que é que acontece nessa grande primeira batalha do filme? Eu acho que vai começar, né, com toda aquela batalha aérea, né, que vai estar, né, os Tlalin nas suas embarcações, assim, nos navios voadores e tal, então vai estar os Sully lá. E aí vai chegar os Manquan, como a gente já viu na cena, né, que eles colocaram lá nos cinemas para algumas sessões que o pessoal foi ver Avatar 2, né, nesse relançamento. E aí vai a Neytiri, vai mostrar, os Manquan estão vindo, não sei o que, começa toda aquela batalha. Nisso, provavelmente os personagens vão acabar se separando. A gente sabe que a Neytiri, ela vai ficar ferida, né, provavelmente, não sei como, o Quaritch vai acabar se metendo ali com a RDA, vai acabar se metendo nessa confusão de alguma forma, porque a gente sabe que ele vai acabar pegando o Jake, né, e fazendo o Jake de prisioneiro, algemando ele. E no meio disso, é provável que, assim, para as crianças
se salvarem, talvez o Jake, ele fala assim, gente, corram pra floresta, né, e fiquem lá enquanto a gente continua lutando aqui. Então, provavelmente, as crianças, elas vão, né, desembarcar ali dos navios e tal, talvez elas desçam nos icrãs, não sei o que, elas vão pra floresta pra tentar correr lá e se esconder e fugir dessa batalha. Mas a gente sabe que não é bem isso que vai acontecer, por quê? Porque a Varang, ela vai ver que as crianças se esconderam na floresta e ela vai descer na floresta também junto com parte do seu exército, né? E eles vão começar a perseguir as crianças por lá. Então, é isso que deve acontecer no meio dessa perseguição, né? A máscara do Spider deve quebrar ou simplesmente assim... numa das outras cenas a gente viu que tava com um avisozinho como se fosse a bateria ou o oxigênio que tá acabando. Então, provavelmente, isso vai acontecer, a máscara dele vai parar de funcionar no meio da fuga deles ali pela floresta. E aqui ele vai ficar desesperada. E aí, Eeyore vai fazer o milagre, né? E o Spider vai começar a respirar sem máscara. Aí a Varang vai encontrar eles. E aí vai aparecer o Quaritch com o Jake e com o Waynfleet. E vai ter todo um barraco ali. E vai ser incrível, gente. Eu tô muito ansiosa pra ver como é que vai ser tudo isso. Porque eu acho que vai ser uma cena tão... épica, assim, e que vai escalonando realmente, assim, que a gente pensa, tipo, nossa, a batalha no ar, por si só, já é incrível. Mas isso vai continuar, porque eles vão estar na floresta, ainda vão estar em perigo, ainda vão estar em perigo, ainda vão estar em perigo. Então, eu acho que vai ser um momento, assim, muito intenso, realmente, do filme. Eu acho que vai ser muito legal, né? E quando a gente junta, assim, as informações das cenas que a gente tem até agora, dá meio pra gente entender, né, tudo que tá acontecendo. A outra coisa que eu queria conversar com vocês, né, gente, é a respeito da música tema do filme. A gente sabe que todos os filmes de Avatar, eles têm uma música especial, né, que toca nos créditos e que acaba se tornando um grande tema, realmente, assim, do filme. E no segundo filme, né, a gente teve, por exemplo, o The Weeknd, que fez uma música, e dessa vez, né, foi confirmado que quem vai estar fazendo a música é a Miley Cyrus. Eu, particularmente, fiquei bem feliz com isso, gente, porque eu gosto muito da Miley, e, inclusive, assim, recentemente ela tá numa era de músicas muito boas, sabe? O último álbum dela, o Something Beautiful, é realmente, assim, muito, muito especial. Então, eu tô muito ansiosa pra essa música dela, que, inclusive, vai se chamar Dream as One. E eu achei esse título, assim, muito legal, porque ele tem uma pegada meio romântica, né? E isso me deixa feliz porque eu gosto dos casais que a gente tem em Avatar, por mais que, obviamente, nem sempre eles sejam o foco da história, mas eu gosto da relação entre o Jake e a Neytiri, eu gosto da relação, né, que vem aí do Quaritch com a Varang, né, e também do Loak com a Tsireia. Então, essa música, trazendo esse elemento mais romântico, me faz pensar, né, que no meio de toda a ação, de todo o drama, de todo o sofrimento, a gente vai ter muito, assim, o amor entre os personagens sendo uma fonte, assim, de energia para lutar. Então, eu achei um título, assim, realmente muito legal. E essa música, ela vai ser lançada agora, né, nessa sexta-feira, gente, dia 14. Então, eu tô, assim, muito ansiosa. Se preparem, sexta-feira, música nova, né, a música tema Dream as One, de Avatar, né, interpretada pela Miley Cyrus. E aí, uma coisa que eu acho interessante é que, assim, esse lançamento da música, eu acho que ele significa que provavelmente deve ter algum trailer final também vindo aí, também se aproximando. Eu acho que talvez nesse final de semana, ou na semana que vem, né, no início da semana, a gente tenha um último trailer do filme, que provavelmente vai ter a música da Miley tocando no fundo. E eu acho que esse último trailer, ele vai ser lançado junto com a pré-venda dos ingressos, né? Porque saíram informações de que os ingressos, eles vão começar a ser vendidos ainda em novembro, né, lá nos Estados Unidos. Então, provavelmente vai ser nas próximas semanas, né? Vai ter um trailer final que vai terminar assim dizendo: o filme lança em dezembro, ingressos já disponíveis agora para o pessoal já começar a comprar. E aí, como eu falei, né? Entre essa semana e a próxima, vamos ficar de olho, né? Se sair esse trailer, realmente eu vou fazer o possível, né? Pra conseguir gravar um react. E assim, gente, do jeito que eu sou sortuda, é bem provável que o trailer lance exatamente quando eu estiver em sala de aula, né? Sem poder gravar, sem poder fazer nada. Mas eu daria um jeito, né? Vou dar um jeito de compartilhar com vocês a emoção desse trailer final. Mas como eu disse, né? Essa venda de ingressos em novembro, ela vai ser focada, né, nos Estados Unidos e no Canadá. Ou seja, no Brasil, a gente não tem, né, a pré-venda acontecendo em novembro. Saíram informações, né, que parece que a pré-venda dos ingressos na América Latina vai acontecer a partir do dia 1 de dezembro. Então, logo no iniciozinho do mês que vem, os ingressos começam a ser vendidos. E é nessa data que eu tenho que prestar atenção, porque como eu falei, né, eu vou viajar pro Brasil, então eu vou estar vendo esse filme junto com vocês aí no Brasil, né, eu vou estar em São Paulo. Então, no dia 1 de dezembro é o nosso dia, né, de ficar lá de olho nos sites dos cinemas, no site de ingresso, para comprar o nosso ingresso de Avatar 3, Fogo e Cinzas. E outra coisa que eu queria comentar sobre isso também, né, gente, é que como a gente tá se aproximando, né, desse trailer final e se aproximando da venda dos ingressos, a gente já começando a ter mais informações
sobre o filme, incluindo a duração. E aí, no site oficial do IMAX, né, da própria tecnologia IMAX, das câmeras IMAX e tal, eles costumam colocar lá, né, catalogar todos os filmes que são lançados com essa tecnologia, e eles colocam todas as informações. E as informações, né, de Avatar 3 já foram atualizadas, mostrando a duração. E lá foi dito que Avatar 3 vai ter 3 horas e 15 minutos. Sobre essa duração, gente, eu devo dizer pra vocês que assim, eu fico um pouquinho decepcionada e ao mesmo tempo também fico muito feliz. Porque o que me deixa um pouco decepcionada é que o James Cameron, ele tava fazendo muito essa propaganda assim nas entrevistas de que esse terceiro filme vai ser ainda maior do que o segundo. Então a gente ficou muito na expectativa de que tipo, vai ter, sei lá, 3 horas e meia. E aí, na verdade, é só 3 horas e 15 minutos, né? E, assim, ele não mentiu. Porque o segundo filme, se eu não me engano, ele tem 3 horas e 12 minutos. Então, o terceiro filme, ele é mais longo, sim. Ele tem 3 minutos a mais, né? Então, James Cameron, realmente, ele não mentiu. Ele falou a verdade. Mas a gente esperava que a diferença fosse um pouco maior, né? Pelo menos, assim, 3 horas e 20, 3 horas e meia. Mas, enfim, independente disso, né? 3 horas e 15 ainda é uma duração, gente, muito longa, muito grande, né? E que meio que vai igualando ali, né, essa saga de Avatar com sagas como O Senhor dos Anéis, né? Então, tipo, é uma duração que é realmente incrível, né? Por mais que a gente que é fã, se fosse assim, nossa escolha, a gente ia dizer pra ele lançar um filme de 5 horas, 6 horas no cinema. Mas a gente sabe que isso não é uma coisa assim viável de se fazer, né? E pensando dessa forma, eu sinto que 3 horas e 15 minutos é o suficiente, né? Eu sei que, assim, esse terceiro filme, ele vai ter muito mais acontecimentos, muito babado acontecendo ao mesmo tempo, muitos personagens, muitos plots, muitas tramas, muitas cenas de ação. Então a gente fica com aquele pensamento assim, né? Meu Deus, como é que eles vão conseguir encaixar tudo isso nessas 3 horas e 15 minutos? Mas eu acho que 3 horas e 15 minutos é tempo suficiente, gente, especialmente, né, se o James Cameron, ele for contando essa história com um ritmo um pouco mais rápido, né? Porque o segundo filme, ele tem um ritmo que é um pouco mais devagar, ele é um pouco mais lento, até pra gente ir aproveitando, assim, as coisas novas que a gente tá descobrindo, as criaturas que a gente tá conhecendo, né, a cultura dos Metkayina. E esse terceiro filme, ele não vai ter tanto essa coisa, assim, mais lenta, né, o ritmo vai ser mais acelerado. Então vai ter sempre muita coisa acontecendo, e essa duração de 3 horas e 15 vai acabar sendo suficiente, né, pro James Cameron contar toda essa história que ele quer contar. E agora, pra finalizar esse vídeo, né, gente, as últimas coisas que eu separei aqui foram algumas imagens novas que eu queria conversar a respeito com vocês, né? Então, pra começar, vamos colocar aqui essa imagem, né, da Varangue com o Quaritch. Essa imagem, ela saiu num livro novo, né, se eu não me engano, foi o livro de figurinhas oficial do terceiro filme que foi lançado. E eu achei muito interessante que, além da gente ter tido essa imagem, né, também saiu um outro livro de guia oficial, que lá tinha um textinho, né, descrevendo a questão da relação da Varangue com o Quaritch, e aí foi usado o termo, né, Power Couple, que basicamente confirma pra gente que Quaritch e Varangue, eles vão sim ser um casal, e que a relação deles vai sim ter um teor romântico, né? Eu acho que isso vai ser muito interessante, gente. Um casal de vilões é uma coisa que a gente já tá nessa expectativa, assim, de ver acontecer desde 2023, quando a gente descobriu a existência da Varangue, né? Já começou a ter toda aquela coisa, assim, todas as teorias de que ela e o Quaritch iam ficar juntos, e agora a gente vê que isso é verdade. Eles vão ser um casal. Mas eu sinto também, gente, que assim, o Quaritch e a Varangue, ambos estão confirmados para aparecer no 4º e no 5º filme de Avatar. Ou seja, nenhum dos dois vai morrer aqui nesse filme. E se morrer, vai ser aquela morte que tem um jeito de retornar. Feito, no caso, o Quaritch morrendo no primeiro filme e retornando no segundo, né? Então, a relação deles aqui nesse terceiro filme, eu sinto que a gente vai estar vendo apenas o início, né? E que se realmente tudo der certo e a gente tiver a continuidade da saga e for lançado, né, os filmes 4 e 5, a gente vai ver o relacionamento deles meio que se fortalecer ainda mais e eles cada vez mais, assim, se tornando uma dupla de vilões, né? Um casal de vilões extremamente incrível. Então, eu tô muito animada, muito ansiosa, né, pra ver como é que vai ser essa construção da relação deles, né, esse romance sombrio, maligno entre duas pessoas tão ruins e perversas, né? E falando, gente, sobre a perversão, assim, da Varangue, né, desse ódio que ela tem e tudo mais, teve mais uma informação que foi colocada nesses novos livros que saíram, né, que confirma pra gente que a erupção do vulcão, né, que destruiu ali o lar dos Metkayina, aconteceu quando a Varangue ainda era criança. Né? Então eu achei isso bem interessante porque eu tinha essa dúvida, acho que todo mundo tinha essa dúvida, porque a gente não tinha certeza, né, se a questão do vulcão era algo recente ou não. E aqui a gente vê que já faz um tempo, né, porque a Varangue era criança e agora ela já é
adulta, né? Então ela cresceu com esse trauma, ela cresceu com essa revolta e eu acho que isso vai ser muito, muito interessante, né? E, inclusive, falando disso, né, eu achei interessante também outras informações que a gente teve, que foi dito que os Manquan, eles já eram um clã que era mais agressivo e que já vivia mais afastado do restante dos Na'vi desde antes dessa erupção acontecer. Então a cultura deles sempre teve uma coisa um pouco mais agressiva, um pouco mais antissocial, digamos assim. E a questão da erupção do vulcão só piorou isso, né? Então vai ser um clã realmente assim, gente, muito interessante, né, pra gente explorar. Tô muito ansiosa pra ver mais disso, né, nesse filme. E aí, a outra imagem que eu queria conversar com vocês, essa imagem aqui, gente, da Kiri, que saiu já faz um tempo, né? Eu queria ter feito vídeo falando sobre essa imagem há muito tempo atrás, gente, mas não consegui. E aqui a gente tá vendo a Kiri interagindo com a Neytiri, né, na Árvore das Almas, lá do lar dos Omaticaya, né? Essa imagem, quando ela saiu pela primeira vez, algumas pessoas até chegaram a cogitar que poderia ser a Moat, né? Isso meio que faria sentido, né? A Moat ali conversando com a Kiri na Árvore das Almas, até porque a gente sabe que nós vamos ter cenas da Kiri com a Moat, né, nessa locação, porque a gente já viu nos roteiros vazados. Mas essa cena aqui da foto é uma cena diferente, porque como você consegue ver aqui, né, gente, o ombro dessa pessoa que tá conversando com a Kiri tá com curativos. Então, provavelmente, assim, obviamente, é a Neytiri realmente, depois que ela desperta ali, depois que ela sai do hospital, do High Camp, né, e a gente vê que ela tá viva, que ela tá bem. Ela vai conversar com a Kiri, né? E a gente vê que a Kiri, ela parece muito estressada aqui, muito aflita, muito angustiada. Então elas devem estar tendo uma conversa, assim, muito importante, realmente. E o que mais me fez amar, gente, essa cena, na verdade, é simplesmente porque ela confirma pra gente que a gente vai ter mais momentos da Neytiri interagindo com os filhos. Porque isso é uma coisa que eu senti muita falta em O Caminho da Água, né? A Neytiri, ela é a minha personagem favorita e eu gosto muito de histórias, assim, sobre maternidade, sobre ser mãe, né? E normalmente as personagens que são mães, elas são minhas favoritas. E eu sinto que em Avatar 2 a gente não teve muito foco nisso, né? Eu achei que Avatar 2 teve muito mais foco na figura do pai, que foi uma coisa que foi muito legal também, porque a gente viu mais da relação do Jake com, né, o Neteyam, do Jake com o Loak e também do próprio Quaritch com o Spider, então foi incrível. Mas eu senti falta de ver mais dessa questão, assim, da maternidade da Neytiri, da gente ver mais cena da Neytiri com as crianças, né, da Neytiri com o Loak, da Neytiri com a Kiri, né, dela com a Tuktiri, enfim. Então eu gostei que provavelmente isso mostra que nesse terceiro filme a gente vai ver mais cenas dela, né, sendo mãe e interagindo com as crianças. E por último, né, a terceira foto que eu queria conversar com vocês é uma foto que saiu do Jake e da Neytiri. Eles estão no High Camp, né, que é aquela parte que fica o pessoal, né, os cientistas ali e os Omaticaya também juntos, que eles estão escondidos. E aqui, gente, provavelmente é um momento que os dois estão conversando sobre o que aconteceu com o Spider, né? Então é o fato de agora ele conseguir respirar sem máscara. E provavelmente quem está na frente deles conversando com eles deve ser o Norm, o Max, enfim, o pessoal lá da ciência, conversando com ele sobre o que aconteceu. E a gente pode ver que os dois estão bem aflitos, né? É engraçado, gente, que todas as imagens que tem desse filme é todo mundo sofrendo. É todo mundo com a cara assim, tipo... Ai, meu Deus, eu triste, ou com ódio, ou com raiva, ou tipo, prestes a morrer. É muito engraçado. Ninguém nunca tá feliz nas imagens desse filme. E aí, essa cena especificamente, segundo alguns roteiros que foram vazados lá em 2023, dá pra gente entender, né, que o Jake e a Neytiri, eles vão acabar tendo meio que uma discussão ali, porque a Neytiri, ela vai sugerir que eles matem o Spider, né, porque o Spider vai colocar os Na'vi em perigo, de certa forma. Porque o que é que acontece? Os humanos, né, eles já querem dominar Pandora, já querem fazer tudo em Pandora, sendo que é um lugar, assim, que é meio hostil pra eles. Eles não podem respirar lá, tem vários animais, várias criaturas que eles não sabem direito controlar, né, eles saem destruindo tudo e, tipo, a gente quer ficar aqui. Então, imagina, né, os humanos descobrindo que existe um jeito, né, de fazer o ar ser respirável para eles. E a gente vê também que o Spider, ele tá fazendo desarreio com as criaturas, né, então ele ganha um curo, ele ganha a trancinha, né, então... Se os humanos descobrirem que eles podem passar por essas transformações, aí é que realmente eles vão querer dominar Pandora de uma vez por todas, né? E acabar com os navios, expulsar os navios de uma vez por todas. Então é uma coisa que realmente é um risco muito grande os humanos descobrirem esses novos poderes do Spider. Então eu acho que faz sentido a Kiri sugerir matar o Spider, mas ao mesmo tempo a gente sabe assim que é uma coisa absurda, né? Eu gosto muito do Spider, gente. Eu amo a Neytiri, mas eu também gosto muito do Spider. Eu não sou uma pessoa que fica fazendo rivalidade entre os personagens, não. Acho que todos os personagens,
eles são super importantes dentro da trama e eu acho que os conflitos entre eles, né, é parte da diversão, mas não quer dizer que a gente precisa odiar um pra gostar do outro, né? Eu gosto muito do Spider e da Neytiri. O que eu mais quero ver no decorrer dessa saga é que em algum momento esses dois personagens eles possam se entender e se respeitar e se aceitar. E eu acho que a longo prazo o plano do James Cameron é isso. Mas agora, meus amores, é hora de fogo e cinzas, né? É tiro, porrada e bomba, é ódio no coração, é luto, é desespero. Então a Neytiri, ela não tá no momento de ter harmonia com o Spider, de conversar com o Spider. Não, ela vai pensar realmente em matar ele. E aí, né, ela e o Jake vão ter meio que um conflito. Eu acho que isso vai ser muito, muito, muito legal. Mas então, né, gente, basicamente essas eram as novidades que eu queria conversar no vídeo de hoje com vocês, né? Peço desculpas mais uma vez por ter sumido por muito tempo, né? Como eu disse, assim, a minha faculdade tá sendo uma loucura, não estou conseguindo, né, ter tempo, assim, pra gravar, pra filmar, pra fazer coisas, mas eu vou tentar me esforçar ao máximo, né, pra voltar aqui mais vezes e aproveitar essa reta final, né, do lançamento de Avatar 3, gente. Vai ser realmente muito especial, mal posso acreditar. Mês que vem estaremos todos nós, né, no cinema IMAX 3D assistindo essa obra-prima. Mas enfim, né, deixo vocês por aqui. Até mais!